E nesse período, esse missionário, que era o nosso pastor, começou a frequentar muito a minha casa, porque o meu irmão era músico e eu cantava. Okay. Então, nós assumimos a liderança do louvor na igreja, né? O meu irmão tocando, né? E eu cantando, né? E tal, né? Então, esse missionário começou a ir muito em casa e fez amizade com meu pai. Olha só. E ele era a única pessoa evangélica que meu pai conversava. Uau. E eu achava assim muito legal, porque ele não falava de Jesus para o meu pai. Ele pedia para o papai contar as histórias dele com os peixes, né? Tipo, da pescaria. Deu atenção pro seu pai, né? E meu pai, assim, gostava, contava as histórias, né, do passado, né, e tal, né? E contava dos peixes, como que era e tal, né? E com isso ele foi ganhando a amizade do meu pai. E se tornou amigo, né, do meu pai. Então, todas as vezes, quando ele aparecia lá, meu pai já mandava fazer suco para ele e servir, entendeu? Meu pai realmente fez muita amizade com ele. E aí, e ele sempre ia lá, né, e conversava com meu pai, né? E aí, quando foi um dia, nós estávamos fazendo um culto. Acho que demorou uns 6 meses esse missionário indo lá, né? E nós estávamos fazendo um culto e meu pai chegou lá no culto bêbado. Uau, meu Deus. E aí disse para esse missionário, né, que precisava dar uma palavra, né? Seu pai? No meio do culto, né? Era um culto ao ar livre. E eu olhei assim para esse missionário e eu... para ele não dar o microfone, porque eu sabia que meu pai estava bêbado, né? E ele deu o microfone pro seu pai. E aí meu pai pegou o microfone e falou assim: eu quero falar aqui na frente de toda a comunidade desta rua. O culto estava sendo na rua de casa mesmo. Sim, porque lá é muito calor, né? Na faz muita rua, coisa né? Fora de casa. E aí eu quero dizer para esta rua e esta comunidade que hoje eu estou aceitando Jesus como meu Salvador. Publicamente? Publicamente. Gente. E aí esse missionário começou a chorar, né, e tal, né? E aí orou, né, com meu pai, né? E eu fiquei, imagina, amanhã meu pai não vai lembrar de nada, né? Porque ele tá bêbado. Achou que ele tava muito bêbado. Ele tava caindo de bêbado. E aí eu falei, imagina, meu pai não vai lembrar de nada. Amanhã de manhã, acabou. Meu Deus. E aí, isso era um sábado à noite, né? Quando foi domingo de manhã, nós tínhamos culto, né? Meu pai acordou, tomou banho. Uau. Vamos para a igreja. Gente. Foi comigo e meu irmão para a igreja que nós estávamos congregando. E nunca mais meu pai bebeu e nem fumou desde esse dia. Foi assim uma libertação instantânea. Glória a Deus. Entendeu? Nunca mais ele conseguiu história maravilhosa. Colocar um cigarro na boca nem bebida. Ele sentia ânsia. E ele foi para a igreja que vocês iam. Sim, e ele a sua foi mãe? Minha mãe continuou na dela, né? Que ela ia. Entendi. Até o final da vida foram assim, né? Ela Sério, indo na Cida? dela. Foi ele para um lado e ela para o outro? Sim, mas é assim, eu achava assim muito legal, porque depois meu pai fez os cursos lá da igreja e se tornou um missionário. Porque como ele tinha assim muita liberdade com os povos ribeirinhos, ele tinha muito acesso a esses povos. As pessoas gostavam dele. Então, ele se tornou um missionário nos ribeirinhos. Uau. A igreja deu um barquinho para ele, então ele ia no barquinho e minha mãe acompanhava. Sua mãe ia junto daí? Sempre. Todas as viagens, a minha mãe estava junto. Eles ficavam 1 mês, 2 para lá, entendeu? E a gente viveu assim muitos milagres.